Olá você, muito bom dia, boa tarde, boa noite, de onde você me assiste. Estamos aqui mais uma vez para Diálogos de Vida, para conversarmos a respeito da palavra do bom mestre. E hoje o tema está muito interessante, nós vamos falar a respeito de semente. Nós vamos fazer a leitura no livro de João, mas antes da leitura eu quero te pedir que se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma chamada e deixe seu like. Deixe seu gostei para que o YouTube possa recomendar esse vídeo a outras pessoas e nós possamos propagar o Evangelho de Deus de uma forma simples, direta, prática, bem didática, em nome de Jesus. Vamos junto. Vamos fazer a leitura então de João, o capítulo é o 12. Vamos fazer a leitura a partir do 23. Jesus respondeu: Chegou a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Aquele que ama a sua vida, estamos lá no 25, a perderá. Entretanto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Aqui, se nós descermos um pouquinho, nós vamos entender que Jesus está falando isso um pouco antes dele ter predito a sua crucificação de cruz. Então ele está se colocando como trigo, que vai precisar morrer para que o propósito de Deus se cumpra e nós sejamos redimidos dos nossos pecados, para a honra e glória do nosso Deus. O propósito dele é que o Senhor Jesus morresse na cruz, levasse os nossos pecados, pagasse preço de sangue pela nossa salvação. E aí, o que acontece? Antes de mais nada, a gente precisa separar e entender a diferença entre semente e pão, correto? O pão, ele é feito a partir do quê? Do trigo. E o trigo nasce a partir da semente. Se nós formos parar para pensar, tem uma coisa bem interessante lá na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, contudo as sementes produziam ou não conforme o tipo de solo. Então, aqui nesse caso, ele está falando a respeito da morte dessa semente. Por quê? Se a semente continuar semente, ou seja, aquela semente que não germina, ela não vai produzir fruto. Então é preciso que essa semente morra, e morrendo essa semente, então vai sair um broto dela e ela vai ser árvore, vai ser trigo, vai ser a qualidade do que for aquela semente. Se é uma mostarda, independente do que ela for, ela vai brotar. E aí ela brotando, a gente pensando em trigo, ela brotando, vai ter o trigo e a gente vai produzir o pão. E se nós pararmos para pensar, nós plantamos um grão de trigo, uma semente de trigo. Quando nasce aqueles galhos, é a coisa mais linda. O trigo com várias bagens, e acho que é bagens o nome, né? E ali, cada um daqueles raminhos tem muitos e muitos grãozinhos de trigo. Ou seja, uma única semente gerou tantas outras sementes. E no caso do Senhor Jesus, com relação à morte e crucificação dele, olha quantos filhos ele trouxe para si. Quantas pessoas, quantas almas com a morte dele foram resgatadas, foram redimidas do pecado, porque o Senhor Jesus morreu como semente e produziu fruto. Então, a gente precisa entender e interpretar. Aí nós somos resgatados. Correto? Fomos resgatados, fomos redimidos, agora somos do Senhor Jesus. E uma coisa interessante aqui é que ele fala, aquele, entretanto, que ama a sua vida nessa terra, irá perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, a preservará para a vida eterna. Por que quando a gente fala assim, eu já ouvi algumas pessoas falando, na verdade, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio impactada. A pessoa falou assim pra mim, não gosta de mim, morre que passa. Aí eu falei, como assim? A pessoa tá pedindo pra outra morrer, né? Aí depois ela falou, calma, não é esse tipo de morte que eu tô falando. Pra pessoa morrer pro mundo e nascer pra Deus, porque daí ela vai gostar de mim. Ela vai entender que o negócio não é comigo, que é com ela mesmo. E aí morre pro mundo e renasce pra Deus. Então, é mais ou menos por esse caminho.
quando nós viemos para Cristo, ele diz: venha como está. Se é como está, não significa que nós vamos permanecer da mesma forma. A transformação vai acontecendo, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, matando algumas coisas, alguns desejos, algumas maneiras de viver, algumas formas de nos portarmos com outras pessoas, algum tipo de palavreado que de repente não condiz aos filhos do Senhor, porque nós aqui na terra, nós somos servos, somos filhos, somos ministros. Então, de que forma nós estamos nos apresentando e apresentando aquele que nos trouxe aqui? Porque nós representamos alguém. Até outro dia eu ouvi alguém falando a respeito da palavra, eu estive num culto e a pessoa falou assim: olha, a palavra pode parecer dura, pode parecer difícil, mas eu sou apenas o mensageiro. Quem me deu a palavra está no alto e sublime trono. Então reclama com a chefia lá em cima, né? De certa forma. Então, assim, como nós nos portamos? Por exemplo, se eu vou representar, vamos supor, eu sou um advogado, aí eu vou representar o meu cliente numa audiência. Chego lá, né? Todo mundo presente, os outros advogados, advogado de acusação, promotor, tal. Meu cliente pensa de repente, a advogada dele aparece lá de camisa havaiana, de bermudão e de chinelo de dedo. Que credibilidade essa advogada vai transmitir para o júri, para o juiz, pior ainda, para o cliente que o contratou? Nenhuma. Então, algumas coisas a gente precisa deixar morrer, fazer morrer para que outras surjam. Porque aí, quando a gente mata a velha natureza, porque agora nós temos dentro de nós a natureza de Cristo. A natureza de Cristo. E como é então que essa natureza de Cristo vai conviver, vai conciliar com um monte de coisa errada que a Elisiane foi, que a Elisiane era quando chegou até Cristo? Não tem como. A Bíblia não fala para nós que de uma fonte não dá para jorrar 2 tipos de água? É mais ou menos por aí. Não tem como conciliar, não tem como ficar junto. Essa semente de velha natureza, ela precisa morrer, precisa descer à terra, morrer ali, para nascer um fruto digno de louvor a Cristo. Nós precisamos produzir frutos dignos de louvor, frutos de honra que agrade o nosso Mestre, porque foi Ele que pagou preço para que nós estivéssemos aqui. Então, agradá-lo, agradecê-lo é menor das coisas que a gente pode fazer. E essa semente precisa morrer. Então, nós precisamos ponderar o que eu tenho na minha vida depois que eu vim para o Senhor Jesus que ainda não morreu. O que está resistindo? O que está lá dentro da terra difícil, está lá enrustido? Uma vez eu ouvi falar uma pessoa falando, é pecadinho de estimação. Irmãos, misericórdia do Senhor Jesus. Pecado de estimação vai ter que nascer de novo. Aquela semente vai ter que morrer mesmo, com gosto, assim, morrer, para que nasça a natureza de Cristo. E nós, às vezes, a gente está tão no automático, levanta, faz a leitura da Bíblia, Deus, obrigado pela noite, abençoa o meu dia, sai para o trabalho, domingo vai no culto, quinta vai no culto, terça ou quarta vai no culto, no seu dia do culto na tua igreja. E a gente vive de culto em culto, mas essa transformação não está acontecendo. Essa morte dessa semente não está acontecendo. E aí a gente olha para as pessoas, vê o comportamento delas e pensa, meu Deus, essa pessoa é cristã? Nominal, né? Só se for, que nem a gente vê outras pessoas que têm religião, mas elas têm uma religião, só que elas não vivem aquilo que pregam. E aí é um problema. E por isso a gente vê tantos casos assim, porque a semente caiu no solo. Nós aceitamos Jesus. Mas só que a morte dessa semente, para que nasça frutos dignos de louvor do Senhor, depende de nós. Nós precisamos verdadeiramente deixar Deus trabalhar nas nossas vidas
e permitir que Ele tire algumas coisas, que Ele transforme, porque o Espírito Santo Consolador ficou aqui na Terra para nos dar direção, para nos ajudar, para nos orientar, para nos dirigir. E o Senhor Jesus lá na glória, no céu. Mas nós estamos nos permitindo ouvir a voz do Espírito Santo e atentar para a direção que Ele está dando? Essa semente tem morrido. Essa semente de maledicência, semente de ira, semente de contenda, semente de discórdia, semente de mentira. Eu falei aqui uma vez, tem gente que mente que nem sente, que a mentira já está tão enrustida na pessoa que às vezes a pessoa começa a se perguntar: será que é verdade isso? Eu acho que é verdade. A pessoa já nem tem mais certeza se o que ela falou é verdade ou é mentira, de tanto que ela mente. E às vezes ela usa uma mentira para sustentar outra mentira e uma outra mentira para sustentar a anterior. E a vida dela se torna uma rede de mentiras. E o evangelho não é isso. Um povo evangélico sem o evangelho não é nada. Cristãos sem o Cristo da cruz não somos nada. Nós precisamos então entender nessa manhã, eu estou gravando pela manhã, em nome de Jesus, que essa semente precisa cair na terra, precisa morrer, para que então ela produza frutos, frutos dignos de arrependimento. Frutos esses que vão contribuir para o crescimento de outras pessoas. Porque às vezes eu me porto de uma forma que a pessoa olha e fala assim: nossa, crente igual aquele ali, muito obrigado, não quero não. A pessoa joga todo mundo num balaio só e acha que todo mundo é da mesma forma. Por isso que hoje em dia a gente vê, se vocês forem ver as estatísticas, o quanto cresceu o número de evangélicos no Brasil é uma coisa estrondosa. Explodiu o número de evangélicos no Brasil. Mas a gente nunca viu tanta coisa bizarra acontecendo. Sabe, umas situações assim, uns escândalos que entristece o meu coração. Imagine então o coração de Deus, como que não fica com cada coisa. Aí a pessoa dizer que carrega o título de evangélico? Não envergonhemos o evangelho em nome de Jesus. Se é para eu carregar o título de evangélico, então o que a palavra me ensina a respeito do ser evangelho, de ser um cristão? Eu vou aplicar isso aqui na minha vida. E então eu vou poder dizer: sim, sou cristão. Sigo a Cristo, sou serva de Cristo, do Deus Altíssimo. Estou aqui por Ele. E aí, a Bíblia que fala: aquele que ama a sua vida perderá. A minha vida aqui nesse mundo, que valor ela tem? Simplesmente o valor de poder servir aquele que me resgatou e trazer outras pessoas para esse serviço também, em nome de Jesus. Porque se eu amar minha vida a tal ponto que ela é aqui soberana, como dizem hoje em dia está, né, nos blogs da vida, empoderada, que valor ela tem? A palavra me assegura que ela será uma vida perdida. Entretanto, aquele que odeia sua vida neste mundo a preservará para a vida eterna. Ou seja, quando fala da vida, não está se referindo à minha vida, fôlego de vida, mas como eu estou vivendo, a minha maneira de viver. Eu estou vivendo uma vida de mundo ou estou vivendo uma vida já focada no reino celestial? Uma vida pensando nas coisas mais elevadas, nas coisas do alto, como a Bíblia fala para nós. Então, a partir do momento que eu penso nas coisas que são do alto, eu deixo de pensar nas coisas terrenas. E claro, estamos aqui, mundo físico, precisamos viver, mas aquilo não é o meu foco principal. Aquilo não me enche os olhos, não é uma coisa que rouba meu tempo. E eu me envolvo mais com as coisas de Deus. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, falei a leitura da Bíblia, como é que tá, né? De uma irmã que comentou que começaria a fazer a leitura da Bíblia. Ai, mas como que eu vou ler a Bíblia? O meu filho passou por isso, por aquilo, se acidentou e tal. E aí eu fiquei pensando, mas a leitura da Bíblia é o principal na nossa vida, ela e a oração, elas são equivalentes, né, gente? Nós precisamos ter a leitura
E a oração, como um pássaro, né? Precisa das duas asas para que alce voo. Então, como está equilibrada a nossa vida? Aonde está Deus? Porque o que eu percebo é que nós estamos colocando as coisas do mundo aqui e as coisas de Deus aqui. Ah, a Bíblia eu posso ler depois, orar eu posso orar depois. Tudo que o Senhor nos deu, a nossa família, é para ser cuidado. Mas eu comentei, bênção, o dia tem 24 horas. Não, nem tô considerando, né? O dia tem 24 horas. Você não conseguiu um minuto. Um minuto, são 60 segundos para fechar os seus olhos e falar com o teu Criador? É isso mesmo? E aí, esse é o trecho onde Jesus fala: aquele que ama a sua vida nesse mundo. Esse mundo é passageiro, nós somos peregrinos nesse mundo. Peregrinos. Inclusive tem um livro muito bom chamado O Peregrino. Eu estou meditando nele para que eu possa trazer as próximas dicas a respeito. E eu creio que breve a gente vai ter alguma coisa relacionada. Se não for sobre ele, vai ser sobre outro. Mas aí eu vou dizer aqui para vocês. Então, que nós possamos ficar em nome de Jesus com esse texto sobre semente e meditar o que é semente, o que é pão e o que eu preciso guardar, o que eu preciso fazer morrer para que a semente morra e tenha fruto. Nasça o fruto da semente que morreu. Amém? Hoje eu quero deixar para vocês uma dica prática. Agora nós vamos para a dica bônus. Uma dica prática a respeito de economia doméstica. Eu vou começar dando um exemplo. Cheguei na casa do meu primo, ele falou assim: espera aí só um pouquinho porque eu vou ter que ir lá no mercado buscar um shampoo para Lauane. Aí eu falei assim: primo, mas você não mora na frente do Atacadão? Que é um atacadista que tem aqui na minha cidade. Não mora não, desculpa. Você não trabalha na frente do Atacadão? Por que você já não passou lá a hora que você saiu do trabalho e já pegou? Vai ter que voltar tudo isso atrás do shampoo? Aí ele falou assim: porque a mãe dela não me falou que tinha acabado. Então, a importância da comunicação para que a gente seja, para que nós sejamos práticos, para que a nossa logística funcione. Olha, fulano, o shampoo da Lauane acabou. Quando você sair do trabalho, já passa lá. É só ele atravessar a rua, ele já estava no mercado. Passa lá e já traz. Não. Aí ele saiu do trabalho, chegou em casa, depois teve que voltar mais de 10 minutos para poder buscar o shampoo e voltar para casa. Ou seja, ele teve um gasto extra com combustível e tempo desnecessariamente. Então, no nosso dia a dia, que nós possamos observar essas coisas. Eu tô saindo agora, tem mais alguma coisa que eu preciso pegar na rua, que já é caminho, que eu já faço tudo de uma vez só. Então, por exemplo, se eu saio para buscar ração, se eu sei que está acabando, por exemplo, o leite, eu já saio da loja de ração, já passo no mercado, já pego o leite, passo no posto, já abasteço, se preciso calibrar o pneu, já calibro, então já está tudo no meu trajeto. Mas para isso a gente precisa o quê? Organizar, estar atento às necessidades do lar, às necessidades da casa. Poxa, se eu sei que eu fiz a carne hoje, para amanhã eu não tenho, meu marido saiu para trabalhar, já vou pedir para ele, olha, na volta, passa no mercado e já traz carne. Não tem para janta do dia seguinte. Aí vai esperar chegar em casa, cansado do trabalho, para falar, não tem carne para fazer para janta, acabou a proteína. Então, dica prática de economia. Esteja atento à sua despensa, às suas necessidades diárias, porque quando você for para a rua, você já vai sabendo tudo que precisa fazer no caminho e trazer para casa. Vamos economizar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem nos comentários, em nome de Jesus. Tenham um excelente final de semana. Até a próxima.